Olá, meu nome é Alexandre Naime Barbosa e essa é a apresentação Prevenção e Cura do HIV em 2020 para o Congresso Online de Infectologia de organização da Liga Acadêmica de Infectologia da UFJF, de Governador Valadares, e Liga Acadêmica de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Universidade Vale do Rio Doce, em setembro de 2020. Me apresentando, sou o professor doutor da Faculdade de Medicina da Unesp, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, sou chefe da infectologia, também trabalhando dentro do Hospital das Clínicas na esfera pública e privada, sou diretor clínico e responsável pelos ambulatórios de HIV, hepatite B, hepatite C, HTLV e PrEP-HIV, do nosso site de infectologia de Botucatu. Pela Sociedade Brasileira de Infectologia, sou especialista e membro titular, compondo a comissão de título de especialista. Trabalho no Ministério da Saúde como médico de referência em genotipagem do HIV e nessa pandemia Covid-19 coordeno o grupo técnico médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Para essa apresentação, não possuo potenciais conflitos de interesse. A declaração de conteúdo e uso dessa apresentação faz parte de um projeto de extensão universitária para divulgação científica, cujo projeto tem ramificações no Facebook, no endereço @dr Alexandre Naime Barbosa, no Instagram @dr Barbosa e no YouTube no canal Dr. Alexandre Naime Barbosa. Os principais objetivos são treinamento de estudantes e profissionais da área da saúde, facilitar o contato da população em geral com conceitos científicos, fomentando a discussão e compartilhamento de material didático. Todos os dados contidos estão referenciados em respeito ao autor original e está permitido o uso desse material desde que citada a fonte. Conheça o meu projeto de extensão universitária de divulgação científica em www.drbarbosa.org. Qual a situação atual da pandemia pelo HIV/AIDS? É o nosso tópico inicial de introdução ao tema. Então, atualmente, desde o primeiro caso reportado em 1981, nós temos mais de 75 milhões de casos diagnosticados, estimados de HIV em todo o planeta, sendo que nessa pandemia, desde 1981, já houve cerca de 32,7 milhões de mortes. O último boletim da UNAIDS, referente aos dados epidemiológicos, foi desse ano de 2020, referente aos dados fechados em 2019. A prevalência estimada de pessoas vivendo com HIV/AIDS em todo o planeta gira em torno de 39 milhões, sendo cerca de 31 milhões, 31,9 milhões ou 32 milhões os casos notificados. Portanto, cerca de 7,1 milhões de pessoas no mundo vivem com HIV sem diagnóstico. A cada ano, temos cerca de 1,7 milhões de casos novos, são pessoas que se infectam pelo HIV, com 690 mil mortes por ano. Em tratamento antirretroviral, temos cerca de 25 milhões de pessoas, o que dá cerca de 2/3 da população, 67%. Essa situação de casos novos e óbitos já foi muito pior antes do advento da terapia antirretroviral combinada e potente e antes do acesso de toda a população vivendo com HIV, principalmente em países mais pobres. Vocês podem ver aqui que o pico de casos novos, de incidência, de números de pessoas se infectando pelo HIV, foi por volta de 96, 97, até o final dos anos 2000, chegando próximo, em algumas situações, a 3,5 milhões de pessoas por ano. Isso caiu bastante, hoje em dia nós falamos, como visto, algo em torno de 1,7 milhões de pessoas, principalmente por conta do maior acesso da população em geral aos antirretrovirais e com o sucesso dessa terapia se obtém carga viral indetectável e esse indivíduo é não transmissível. Também, tanto o advento das medicações quanto o seu acesso expandido fez com que o número de óbitos caísse muito. O pico do número de óbitos foi por volta de 2004, 2005, com mais de 1,5 milhões de pessoas morrendo
em cada ano, e hoje em dia isso caiu bastante para cerca de 690 mil mortes por ano, mas ainda é um número muito alto, e com o acesso expandido da medicação, se tem como objetivo no futuro declinar esse número de óbitos ainda mais. Como eu falei, existe então alguns objetivos relacionados à expansão da testagem. Então, se estima cerca de 37, 38 milhões de pessoas vivendo com HIV, mas apenas 81% têm diagnóstico. Então, o objetivo conhecido como 90-90-90 da Organização Mundial de Saúde, da UNAIDS também, é se aumentar, então, o número de pessoas diagnosticadas. Ainda falta 7 ou 8 milhões de pessoas para chegar nesse 90%. Por isso a importância da testagem em massa em todas as pessoas que já tiveram alguma prática sexual desprotegida. Além de aumentar a testagem, a gente precisa aumentar as pessoas em tratamento. Então, daquele total de pessoas que têm diagnóstico, apenas 67% estão em tratamento, isso está longe da meta de 90%, e os objetivos do tratamento, como já foi discutido brevemente, mas será abordado mais especificamente nos slides posteriores, é impedir a transmissão e aumentar a expectativa de vida dessas pessoas vivendo com HIV. Então, aqui é um desafio de aumentar de 67% para 90% a cobertura de pessoas em tratamento. E mesmo estando em tratamento, não são todas as pessoas que atingem carga viral indetectável. Então, das pessoas em tratamento, apenas 59% estão com carga viral indetectável, isso precisava aumentar. Isso tem a ver com adesão, tem a ver com retenção no serviço de saúde, ou seja, nós ainda estamos, do ponto de vista de cenário mundial, longe do ideal em relação não só à testagem, mas também às pessoas em tratamento e ao sucesso do tratamento. Quando a gente olha o cenário nacional brasileiro, infelizmente, os dados de notificação do HIV são muito ruins, principalmente até meados dos anos 2000, pois se notificava apenas os casos de AIDS, não os casos de infecção pelo HIV. Nós não sabemos, não temos ideia de quantos foram as pessoas que se infectaram historicamente pelo HIV desde 1981 no Brasil, e também não temos uma estimativa razoável em relação ao número de pessoas que evoluíram para óbito. O que nós temos, mais consistentemente, principalmente a partir do final dos anos 2000, quando a notificação para o HIV se tornou melhor estabelecida, são os boletins anuais. Os últimos dados que nós temos são do boletim de 2019, que se refere aos dados totalizados de 2018, e vocês podem ver que a prevalência estimada da população brasileira vivendo com HIV/AIDS é em torno de 900 mil pessoas. Dessas 900 mil, nós temos notificados 765 mil, portanto, existe aí um déficit de 135 mil pessoas vivendo com HIV/AIDS no Brasil sem diagnóstico. A cada ano, cerca de 42 a 44 mil pessoas se infectam no Brasil com HIV e o número de óbitos é em torno de 11 mil. Em tratamento, nós temos cerca de 594 mil pessoas, cerca de 600 mil pessoas, mas isso está longe das 765 mil pessoas que têm diagnóstico. Então, precisava também aumentar o número de pessoas em tratamento para que nós chegássemos no objetivo principal, que é manter essas pessoas com carga viral indetectável. Apenas 554 mil das 765 mil pessoas com caso notificado, com caso conhecido, estão indetectáveis. Historicamente, nós percebemos, então, que o número absoluto de casos de HIV/AIDS no Brasil vem subindo em termos absolutos, não contando em termos relativos, que é casos por 100 mil habitantes, e se estabelece aqui um platô em torno desse número aí de 42, 44 mil casos novos. A incidência por 100 mil habitantes vem se mantendo também estável, numa ligeira tendência de queda nos últimos anos, mas é importante dizer que essa queda ela não é representativa em todos os subgrupos, como nós vamos ver. Existem algumas populações que são mais vulneráveis ou populações chaves
em que a incidência, o número de casos novos vem, na verdade, aumentando, que é justamente a população dos mais jovens. Então, nesse gráfico do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, vocês podem ver comparativamente o que aconteceu em 2008 em comparação a 2018, 10 anos depois. Então, é nítido o aumento da taxa de detecção em grupos mais jovens, principalmente de 15 a 19, de 20 a 24 e de 25 a 29 anos. E é uma população mais jovem que está geralmente iniciando a vida sexual e que tem alguns fenômenos de baixa percepção de risco em relação à aquisição do HIV e, portanto, faz menos uso das diversas estratégias de prevenção. Então, principalmente entre os jovens, o HIV no Brasil, na verdade, vem subindo o número de casos novos. Essa é uma entrevista que eu fiz para a BBC, falando justamente da alta das doenças sexualmente, das infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. Não é só o HIV, isso também acontece com sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis. Eu recomendo a todos, para quem quiser se aprofundar no assunto, acessar o meu portal drbarbosa.org. Essa entrevista está bastante detalhada, tem lá os dados de todas as ISTs, inclusive o número de casos novos de HIV, principalmente entre os mais jovens, como a gente viu no slide anterior, falando também principalmente da sífilis, que é algo que preocupa. Tem outras reportagens também nesse portal, falando dos casos de aumento do número de casos de HIV/AIDS entre os jovens, aqui na nossa cidade de Botucatu e no estado de São Paulo, e também para a Rede Globo, para a Rede Record, em relação à mesma temática. Recomendo para quem tiver mais interesse no assunto acessar o portal para entender como isso funciona. Na verdade, um dos motivos do crescimento das infecções sexualmente transmissíveis e também do HIV/AIDS dos mais jovens é a falta da percepção de risco, porque os mais jovens iniciaram a vida sexual num contexto da pandemia diferente do que as gerações mais antigas. Então, aquelas pessoas que tiveram, amadureceram, tiveram a adolescência durante os anos 80 e 90, enfrentaram a pandemia do HIV como uma doença fatal, como uma sentença de morte. E hoje em dia, felizmente, o HIV tem um tratamento bastante eficaz, como a gente vai discutir, e essa mensagem foi entendida talvez de forma um pouco não correta pelos mais jovens e que acaba levando a uma baixa percepção de risco, ou seja, se eu me infectar, a doença tem tratamento, então eu não me preocupo muito com isso. A AIDS já não é uma doença fatal, já não é mais uma sentença de morte. E, infelizmente, entre os jovens, existe um aumento de mais de 50%, como vocês viram naquele slide do boletim epidemiológico, dos casos de HIV/AIDS. Existem outros fatores contributivos, além da falta de percepção de risco, além da onipotência, que é um componente psicológico presente na adolescência, nos adultos jovens, e são principalmente o uso de drogas e o abuso de álcool. Eu trago aqui para exemplificar 2 filmes, né, que falam do uso de substâncias psicoativas, como êxtase, e do uso de álcool, facilitando a aquisição do HIV. Essa temática foi abordada nesses 2 filmes, um chama Paraísos Artificiais, o outro chama Kids, e justamente, então, substâncias psicoativas podem diminuir ainda mais a percepção de risco e desfavorecer o uso das práticas de prevenção, facilitando, então, a transmissão do HIV e outras ISTs. Além dos mais jovens, existem algumas populações que a gente chama de populações-chave, né, que são mais expostas ao risco de aquisição do HIV. Nitidamente, os homens que fazem sexo com homens é uma preocupação bastante grande. Vocês veem que nos últimos 10 anos, essa barrinha azul representa os homens que fazem sexo com homens. O percentual de casos diagnosticados, né, vem aumentando nessa população HSH quando comparada com os heterossexuais. Então, existe essa questão dos homens que fazem sexo com homens, vários estudos aqui comparativos, a prevalência do HIV em geral na população brasileira, na população como um todo,
é de 0,4%, em torno, então, por isso aquele número de 900 mil casos estimados. Mas quando a gente começa a observar alguns estudos que analisam gays e outros homens que fazem sexo com homens, a gente vê que a prevalência pode ser muito alta, como 6,4%, 9,4%, até 18,4%. Quando a gente fala de mulheres trans e travestis, assim, você pode chegar a taxas alarmantes de 31%. Né? E mulheres que são mulheres cis, que são trabalhadoras do sexo, 5%, população usuária de droga e usuário de crack em torno de 5% a 6%. Então, não é estigmatizar a infecção pelo HIV, como aconteceu no passado, não é dizer que o HIV, que a pandemia, ela é somente presente nesses, entre aspas, grupos de risco, comportamentos de risco, isso não existe mais. A epidemia, ela está presente em todos os segmentos da sociedade, mas ela é concentrada em populações mais vulneráveis que precisam, então, de políticas de prevenção mais específicas. Por exemplo, na cidade de São Paulo, 25% dos homens que fazem sexo com homens são HIV positivos. Chama muita atenção, né? Uma epidemia bastante concentrada em algumas populações mais vulneráveis, apesar de todos os segmentos populacionais terem uma taxa bastante considerável, que é de 0,4% de chance de infecção pelo HIV. Lembrando mais uma vez que esses dados não podem levar a uma estigmatização e muito menos ao preconceito dessas categorias que são mais vulneráveis, que são populações chaves. Eu recomendo a leitura desse texto do Rico Vasconcelos, que é um pesquisador, colega nosso infectologista, e que ele fala justamente isso, que nós não podemos culpabilizar nenhum tipo de população em relação à pandemia do HIV no Brasil ou no mundo, porque existem situações biológicas, né, que favorecem a infecção e que nós temos que abordar de forma mais assertiva. Então, o risco de transmissão, ele depende do meio, do método sexual em que a pessoa se expõe. Então, por exemplo, o sexo oral insertivo tem um risco relativo bastante baixo, de 1, quando comparado com o sexo oral receptivo, que sobe para 2, quando comparado com o sexo vaginal insertivo, que sobe para 10, ou o sexo anal insertivo, que sobe para 13, ou o sexo receptivo vaginal, que sobe para 20, quando comparado com o de maior risco, que é o sexo anal receptivo, que tem esse score estipulado de 100. Então, aqui vocês podem ver como esse risco relativo aumenta, né? E é justamente por isso que os homens que fazem sexo com homens, os HSHs, têm mais risco de aquisição do HIV. É uma questão biológica. Quando a gente olha a probabilidade de infecção por 100 mil habitantes, o meio mais, vamos dizer assim, eficaz de transmissão é a transfusão de sangue, praticamente 100%, mas essa modalidade de transmissão do HIV está em queda, é muito raro hoje em dia por conta justamente da segurança que nós temos nos bancos de sangue, tanto por uma triagem feita por alguns fatores de exposição, quanto por questões de testagem sorológica e até mesmo de testagem por biologia molecular. Então, hoje em dia é raro que haja transmissão do HIV por transfusão de sangue, que já foi muito comum no passado e que é talvez a via mais efetiva. E veja que o sexo anal receptivo, a taxa de probabilidade de infecção é de 138 a cada 10 mil pessoas, naquelas pessoas que são adeptas do sexo anal receptivo, o que é, então, o hábito sexual de maior risco, quando, obviamente, não usado nenhum meio de prevenção. E aí vem compartilhamento de seringas, perfuração, né, que são os acidentes ocupacionais, perfuração com agulhas, o sexo anal insertivo, o sexo vaginal receptivo, o sexo vaginal insertivo e as modalidades de sexo oral. Então, temos aqui comparativamente os riscos de transmissão por modalidade de exposição. E a explicação para isso, então, por que o sexo anal receptivo, insertivo e vaginal são de maior risco, é por conta justamente da biologia, né? O sexo anal, ele tem
mais lesão por atrito, menos lubrificação, mais retenção de fluido. Existe a questão dos fluidos sexuais, principalmente o muco retal, que pode ter células que se infectam fora mesmo do tecido do reto e do ânus, e a questão de troca de sangue. Então, esse tipo de relação, tanto receptivo quanto insertivo, é de maior risco por conta desses fenômenos biológicos, o que também leva ao maior risco para a mulher que recebe o sexo vaginal receptivo por conta desses fatores, né? O sexo entre mulheres e o sexo oral, ele tem menor risco por conta justamente de envolver menos dessas características, dessas variáveis que facilitam e fragilizam essas populações. Em relação ao preservativo, esse é um slide que eu gosto bastante de citar sempre, que fala sobre a questão de informação versus hábito, né? Então, essa é uma pesquisa que pergunta a diversos hábitos, costumes e atitudes da população brasileira, desde questões alimentares, passando por prevenção da dengue, mas uma das perguntas você concorda que o melhor meio de prevenção contra o HIV e outras ISTs é o uso do preservativo? Então, 94% das pessoas concordam. Próxima pergunta. Na sua última relação sexual casual, então não é sexo com parceiro fixo, sexo com parceiro casual, sexo casual, você usou o preservativo? Até 45% não usou. Então, apesar da informação existir, que a camisinha é a melhor forma de prevenção, geralmente as pessoas, ou muito frequentemente, as pessoas não usam preservativos, mesmo em relações com parceiros casuais, o que então leva à necessidade de discussão de tema de formas adicionais ou alternativas ao preservativo. E é justamente isso que eu falo nessa reportagem, que eu recomendo que vocês, para quem tiver mais interesse, leia, né, que também está disponível no meu portal drbarbosa.org, que é justamente fazer campanhas de prevenção que não sejam tão caretas, focando populações mais vulneráveis, como os homens que fazem sexo com homens e mulheres entrando na vida sexual. Além disso, nós temos que discutir outras formas de prevenção, além do uso do preservativo. Essa reportagem, então, está lá no meu portal, foi dada para o jornal O Globo. Então, vamos discutir quais são as formas de prevenção ao HIV em 2020. Na verdade, quando a gente fala de prevenção de HIV e outras ISTs, nós falamos de um conjunto de medidas que é conhecido como mandato, que é essa figura que vocês estão vendo. Existem estratégias que são medicamentosas, existem estratégias que se compõem de tentativas de mudança de hábitos e atitudes, existem estratégias que são relacionadas à testagem, e existem estratégias relacionadas à vacina. Então, passando inicialmente pelo uso do preservativo masculino ou feminino e também do gel lubrificante, que são meios bem efetivos e bastante fáceis se tornar um hábito de ser usados, passando para tratar todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS, testando regularmente toda a população para HIV e outras ISTs. Existem medidas medicamentosas, tanto pré quanto pós-exposição, que a gente vai discutir, a prevenção da transmissão vertical, testando e tratando todas as mães, todas as gestantes que estão vivendo com HIV, fazer a imunização para hepatite B e HPV, porque as ISTs facilitam a transmissão do HIV, redução de dano, principalmente fornecimento de seringas e agulhas para pessoas usuárias de drogas injetáveis, o que diminui a transmissão, e diagnosticar e tratar todas as pessoas vivendo com ISTs e hepatites virais. Então, vocês veem que, na verdade, é um conjunto de ação, essa mandala de prevenção combinada. Falando inicialmente da importância do uso do preservativo, nós ainda temos que insistir na melhora do uso do preservativo, porque ele é um dos meios mais fáceis, baratos e eficazes para impedir a transmissão do HIV e outras ISTs. Então, quem usa consistentemente o preservativo não se infecta pelo HIV. Agora, o uso inconsistente pode levar a um risco de até 5% por pessoa ano de transmissão do HIV. Então, é importante continuar insistindo em quem vai aderir a esse tipo de estratégia, no uso tanto do preservativo masculino quanto feminino, e também
adicionar, quando necessário, o gel. Um outro ponto fundamental é a testagem do HIV e outras ISTs de forma bastante universal. Então, quem deve ser testado para HIV e outras ISTs? Todo mundo que já teve vida sexual ativa e ainda não foi testado. Aqueles que já foram testados, mas tiveram algum tipo de relação sexual desprotegida após o teste. Qualquer pessoa que tiver dúvida sobre o status sorológico, se tem HIV ou não, qualquer pessoa que tenha essa dúvida merece ser testada, porque provavelmente deve ter tido alguma exposição de risco. Aquelas pessoas, principalmente profissionais de saúde, que tiveram uma exposição ocupacional, gestantes, doadores de sangue ou de órgãos, ou pessoas que tiveram sinais e sintomas sugestivos de HIV ou de ISTs. Então, existem várias campanhas, né, de testagem. Fique sabendo, a testagem no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, essa estratégia do Ministério da Saúde que chama Partiu Teste, mas é importante lembrar que nós, médicos, nós profissionais de saúde, temos, na verdade, até uma regulamentação formal, uma regulamentação técnica do Conselho Federal de Medicina, que já é bastante até antiga, é uma resolução número 2 de 2016, que diz o seguinte: o médico e outros profissionais de saúde devem orientar a todos os pacientes, todos, paciente que vem para controle de diabetes, hipertensão, não importa, todos os seus pacientes a realizarem testes para hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis, porque essas são infecções que passam desapercebidas tanto na fase aguda quanto na maior parte da fase crônica. Então, o diagnóstico precoce consegue não só melhorar o prognóstico, mas também impedir que nós tenhamos novos casos, porque a pessoa testada e diagnosticada, ela vai transmitir menos, não só por evitar a relação sexual desprotegida, mas também para ser tratada pelo HIV e para outras ISTs. E por que é tão importante diagnosticar e tratar o HIV? Porque, fazendo isso, nós conseguimos atingir uma coisa chamada carga viral do HIV indetectável. Então, hoje em dia, com as medicações, com o antigo conhecido coquetel, né? Hoje em dia a gente fala terapia antirretroviral, nós conseguimos, com uma facilidade bastante grande, que não acontecia no passado, atingir a carga viral indetectável. Então, mais de 90% das pessoas em serviços de referência, tomando medicação, conseguem atingir e manter a carga viral indetectável. E a carga viral indetectável, ela apresenta, então, um benefício muito importante, que é uma redução exponencial da mortalidade. Então, existe uma grande redução da mortalidade, basicamente, como vocês veem nesse gráfico, quando você compara a mortalidade de pessoas não tratadas versus pessoas tratadas para HIV, você consegue quase que, ou muito próximo, normalizar a expectativa de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, hoje em dia, quando entra uma pessoa no meu consultório com HIV, obviamente bastante fragilizada pelo diagnóstico, eu posso dizer que se ela fizer o uso da medicação corretamente e atingir e manter a carga viral indetectável, ela vai apresentar a mesma expectativa de vida que alguém sem HIV da mesma faixa etária, do mesmo sexo. Então, isso é uma informação fantástica, né? Porque há tempos atrás, há 10, 15 anos atrás, infelizmente, a mortalidade chegava em 10, 14 anos quase, 100%. Então, esse é o objetivo. Então, atingir e manter carga viral indetectável. Além de aumentar e normalizar praticamente a expectativa de vida, o tratamento também ele é uma arma da prevenção. Então, aquelas pessoas indetectáveis, elas são intransmissíveis. Aquelas pessoas que estão mais de 6 meses, 1 ano indetectáveis, não transmitem o HIV, mesmo se fizerem práticas sexuais desprotegidas, obviamente dentro de um contexto de que ela se mantenha na adesão ao tratamento. Então, isso é bastante já clássico, desde, na verdade, de 2008, o primeiro guideline que surgiu isso foi o guideline suíço, o Swiss Statement, e principalmente a partir de 2015, 2016, isso foi já admitido por organismos internacionais como a UNAIDS, a International AIDS Society, e esse é um documento da Sociedade Brasileira de Infectologia que mostra bem claramente que indetectável e intransmissível,
E essa é, então, uma mudança no paradigma da transmissão do HIV que favorece muito a autoestima e a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV. Agora, se elas tiverem um parceiro fixo e estiverem detectáveis, elas podem, desde que bem orientadas, ter relação sexual desprotegida, obviamente, se o parceiro concordar com isso, o que tem um aspecto psicológico bastante benéfico para muitas pessoas, ainda mais se a gente juntar com a informação do slide anterior, de que a expectativa de vida dessas pessoas indetectáveis é praticamente igual à da população sem HIV. Portanto, o início do tratamento antirretroviral ele deve ser feito universalmente, tirando algumas poucas contraindicações de uso imediato, porque promove uma redução importantíssima da carga viral indetectável, uma redução importantíssima da mortalidade, aumentando a expectativa de vida, reduz as morbidades, obviamente as pessoas não vão ter infecção oportunista, diminuindo o custo a longo prazo, carga viral indetectável é igual a intransmissível, como a gente falou, e é por isso que o número de casos novos caiu em termos mundiais tão importantemente. Carga viral indetectável também tem outros benefícios em relação à redução da inflamação crônica e diminuição também do reservatório proviral. Aquele paciente que eu trato mais precocemente provavelmente vai ter menos reservatório, o que, quando estratégias de cura estiverem disponíveis em mais amplo espectro, talvez aumente a chance desse paciente no futuro. Por isso, a gente costuma chamar, então, de super indetectável, algo que a gente deve fomentar em relação ao nosso paciente, aquele desejo de alcançar e manter a carga viral indetectável por todos esses benefícios, isso tudo tem a ver com adesão ao tratamento. Então, a gente falou um pouquinho sobre o uso do preservativo, falou sobre a importância da testagem, a importância sobre tratar todas as pessoas vivendo com HIV, mas também existem algumas outras estratégias de prevenção, que são estratégias medicamentosas, conhecidas como PrEP, então a profilaxia pré-exposição, que eu faço antes, obviamente, então, da exposição da relação sexual. E existem estratégias que eu faço após a exposição, que é a PEP, a profilaxia pós-exposição. A gente vai discutir, então, um pouquinho esses dois tópicos. O que é a profilaxia pós-exposição, a PEP-HIV? Então, é uma estratégia medicamentosa, são 2 comprimidos que eu faço para pessoas que tiveram exposição em até 72 horas, até 3 dias. Vale para a modalidade de exposição sexual consentida, vale também para a modalidade de exposição violência sexual, que é o sexo não consentido, qualquer que seja a exposição, anal insertivo, anal receptivo, vaginal, peniano insertivo, oral, qualquer dessas modalidades está contemplado nessas questões de exposição sexual consentida contra violência sexual, e também vale para a exposição ocupacional, que são os acidentes com agulhas, acidentes com acidentes perfurantes, pérfuro-cortantes, acidentes cortantes, ou mesmo exposição de sangue ou outros líquidos possivelmente contaminados em mucosa. Então, vale também para profissionais de saúde e outras pessoas que tiveram exposição ocupacional. São geralmente 2 comprimidos por dia, uma vez por dia. Então, você toma 2 comprimidos uma vez por dia por 28 dias. E tem altíssima eficácia, mas por conta dele ter que ser implementado em até 72 horas, é uma urgência médica. No estado de São Paulo, são mais de 450 locais disponíveis, no Brasil são milhares de locais, no site do Ministério da Saúde, www.aids.gov.br, vocês podem ver uma lista de todos os locais onde fornece a PEP-HIV, que basicamente, então, tem como objetivo impedir a infecção inicial. Então, quando tem aqui, por exemplo, no modelo de sexo heterossexual, ejaculação, tem aqui o vírus HIV, ele penetra ativamente pela mucosa, penetra mais facilmente ainda se tiver uma infecção sexualmente transmissível, e ele passa aqui o epitélio, ele não tem perna, não pega Uber, fica aqui parado esperando o HIV, e ele é reconhecido por uma célula apresentadora de antígeno, geralmente um macrófago, uma célula dendrítica, que não é infectada inicialmente pelo vírus, mas essa célula apresentadora de antígeno vai justamente
levar o vírus para o linfócito TCD4 mais próximo, que estiver ali fazendo a vigilância, e ao fazer isso, é um verdadeiro mecanismo de cavalo de Troia, né? Entrega o inimigo justamente onde ele quer entrar. Os primeiros linfócitos TCD4 são infectados, e esses linfócitos infectados são, então, drenados para o linfonodo satélite, e depois, justamente nesse linfonodo, onde tem uma grande quantidade de outros linfócitos TCD4 que são infectados, e isso se dissemina por todo o sistema sanguíneo, para todo o plasma, e infectando outros tecidos linfáticos, como o trato linfático associado o sistema linfático associado ao trato gastrointestinal, o GALT, os linfonodos, o fígado, o cérebro, o pulmão, o fígado, e aí eu tenho a infecção crônica. Mas, se eu conseguir, antes de 72 horas, que essa célula aqui, a primeira, a segunda, a terceira, estejam com antirretroviral dentro no citoplasma, antes do primeiro ciclo, eu vou impedir a transmissão. Então, esse é o racional. Fazer com que a medicação impeça o primeiro ciclo em até 72 horas. Esse é o racional da PEP. E, então, o ideal é até 2 horas, né? Mas a gente sabe que isso é bastante difícil, e 72 horas é o tempo máximo, né? São esses 2 comprimidos que vocês estão vendo aqui, um comprimido de tenofovir com lanivudina, 2 inibidores da transcriptase reversa análogo do nucleosídeo, e um comprimido de dolutegravir, que é um inibidor de integrase. É o mesmo esquema de tratamento em geral que a gente faz para as pessoas vivendo com HIV. Tem algumas contraindicações, que são bastante raras, e a PEP ela é feita por 28 dias, 4 semanas, sem efeitos colaterais dignos de nota. Essa PEP aqui, essa PEP mais nova, que é o tenofovir, lanivudina e dolutegravir. PEPs mais antigas tinham efeitos colaterais mais importantes, mas não é o que a gente faz hoje em dia. E, então, por 28 dias, se você fizer uso desses 2 comprimidos uma vez ao dia, a chance de infecção é bastante rara. Trago aqui dados do nosso serviço, principalmente exposição, a gente faz PEP por exposição ocupacional, exposição sexual hétero, violência sexual mulher, ou exposição sexual HSH. Então, esses são os principais pacientes que vêm fazer PEP no nosso serviço. Geralmente, a faixa etária predominante varia aqui entre 20 a 39 anos, de ambos os sexos, e veja que a eficácia do nosso serviço, assim como muitos outros, é basicamente 100%. Todo mundo que completa a PEP não se infecta pelo HIV. É uma estratégia bastante disponível, funciona uma comparação didática como se fosse a pílula do dia seguinte, né? Se eu acabei não me prevenindo, acabei me expondo sem preservativo, eu tenho esse recurso, e então é algo que deve ser mais até discutido e implementado como estratégia de prevenção contra o HIV. E temos também a profilaxia pré-exposição, chamada de PrEP-HIV. O que é a PrEP-HIV? Ela é uma situação em que você prescreve um comprimido. Então, no caso, nós temos 2 antirretrovirais apenas, o tenofovir com entricitabina, tem o genérico e tem o comercial, que é o nome da marca, que é o Truvada, que é o original. É uma medicação que a gente faz para pessoas que têm alta vulnerabilidade, justamente aqueles grupos que a gente discutiu que têm mais chance de infecção pelo HIV. Tem altíssima eficácia, como a gente vai discutir, já está aprovado há 2, 3 anos pela Anvisa, tem disponível pelo SUS gratuitamente, não de forma bastante expandida. Muitas cidades, principalmente cidades pequenas, não têm serviços que disponibilizam a PrEP, e está em expansão, mas é disponível em consultórios particulares e privados, dá para fazer consulta, inclusive, por telemedicina, e prescrever a PrEP, né? O tratamento privado custa cerca de R$200 a R$300, mas também é disponível pelo SUS em muitas cidades. Então, é um comprimido por dia, e o racional é basicamente aquele que a gente já falou da PEP, né? É que os linfócitos TCD4 tenham, então, inibidores da transcriptase reversa análoga ao nucleosídeo, que no caso dessa PEP feita com tenofovir e entricitabina,
e o vírus, a hora que vai fazer o primeiro ciclo, não consegue fazê-lo. Então, esse racional já é, na verdade, bastante antigo. Eu gosto bastante também de recomendar para quem tiver mais interesse assistir essa discussão, que é de 2010, há mais de 10 anos atrás, eu ainda muito mais jovem, num programa da MTV, com o apresentador da época, o Lobão, e um colega pesquisador da PrEP, um dos primeiros no Brasil, o professor Esper Calas, da USP, e há 10 anos atrás nós estávamos lá na MTV, que até já está extinta, discutindo sobre se a camisinha ainda era o melhor método, a melhor proteção contra HIV/AIDS, porque foi justamente lá em 2010 que foram publicados os primeiros resultados dos estudos da PrEP, né? Então, vejam que a discussão já é bastante antiga, mas infelizmente não temos a implementação dessa política para todas as cidades, para todas as populações mais vulneráveis. Essa entrevista está disponível no meu canal do YouTube, Dr. Alexandre Naim Barbosa. E quando a gente vai ver os resultados de eficácia, a eficácia ela depende basicamente da adesão. E é tão alta quanto 92%, 90% ou até 99%. Então, as pessoas que fazem uso diariamente da medicação têm uma alta concentração de tenofovir e emtricitabina, e isso impede a transmissão do HIV. Agora, se eu tenho baixo uso da medicação, então a eficácia pode ser muito pequena, apenas 40%, 30%. Tudo depende, então, da adesão, como é, na verdade, também o tratamento antirretroviral. A PrEP funciona a depender se a pessoa toma a medicação, é um comprimido todos os dias, e quanto mais o paciente adere, mais aumenta a taxa de adesão. Como eu falei, a PrEP já está disponível no SUS, esse é o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas da PrEP, né? Então, está indicada eu vou falar as populações daqui a pouco, mas então, só para vocês saberem, para homem, para relação anal, são necessários 7 dias, tanto para a relação anal insertiva, quanto receptiva, quanto vaginal, são necessários 7 dias de uso da PrEP. E para a mulher, são necessários 20 dias, porque o tenofovir com emtricitabina tem mais avidez, tem mais concentração em pênis, ânus e reto do que em vagina. Então, a mulher precisa ter tomado 20 dias para ter uma relação sexual desprotegida, caso isso aconteça, e os homens 7 dias. As populações em que a PrEP está indicada são as populações que a gente já discutiu, populações chaves ou populações mais vulneráveis, que são principalmente gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo e parcerias sorodiscordantes para HIV, mesmo que indetectáveis. A gente falou que indetectável é igual a intransmissível, mas a gente deixa, por autonomia da pessoa sorodiscordante, que é HIV negativo, fazer uso da PrEP, caso ela deseje, numa relação sexual estável com uma pessoa vivendo com HIV. Existe, então, a indicação para, principalmente, pessoas que tenham repetição de práticas sexuais anais e vaginais sem preservativo. Então, quem faz muito uso de PEP, né, profilaxia pós-exposição, é um candidato nato para profilaxia pré-exposição. Frequência das relações sexuais com parcerias eventuais, sexo casual, quantidade e diversidade de parcerias sexuais, histórico de episódios de infecção sexualmente transmissível, a busca repetida pela PEP, eu já falei, e contexto de sexo, por troca de sexo, por dinheiro, objetos de valor, drogas, moradias, etc. Critério de exclusão, obviamente, é alguém que já tem HIV, por isso é necessário fazer o teste de HIV, o teste rápido, em todas as pessoas que vão receber PrEP, e também para PEP, né? Eu não falei, mas é muito importante. Antes de iniciar tanto a PEP quanto a PrEP, é preciso ver se a pessoa já não é HIV positiva. A gente faz sempre um teste rápido e tenta excluir infecção aguda através de um inquérito epidemiológico, né? Investiga a infecção aguda, caso seja necessário, com exame de carga viral. Tem algumas contraindicações pequenas aqui, muito raras por conta do tenofovir, histórico de fratura óssea e histórico de doença renal, mas é bastante difícil encontrar esse tipo de problema. Basicamente, a PrEP, nós fazemos uma triagem, então a gente avalia todos aqueles critérios de inclusão que foram discutidos e faz os testes rápidos, já faz a primeira prescrição, o indivíduo volta em 30 dias, a gente faz uma avaliação dos exames de segurança e também verifica se ele não se infectou,
e a partir disso ele pega uma prescrição para 30 dias. Isso vale tanto para o consultório do SUS, tanto para as clínicas que fornecem isso gratuitamente, quanto para consultório privado, particular, inclusive por telemedicina, é algo que nessa pandemia Covid a gente tem feito de forma bastante fácil. Então, eu também recomendo que vocês, quem tiver mais interesse no assunto, assista essa reportagem para a TV Record que eu fiz, falando justamente da PrEP aqui no nosso serviço, tanto no mercado público quanto no privado. Essa nova não, né, que já tem mais de 10 anos, né, mas essa estratégia que ainda precisa ser mais democratizada, combinada com as outras estratégias de prevenção pelo HIV. Também recomendo para quem tiver interesse no assunto, assista a essa live que eu fiz com um colega médico, o Álvaro, ele é um influenciador digital, essa live está bem legal, sobre uma discussão bem prática de quem deve fazer uso da PrEP, com dúvidas de muitas pessoas que se enxergam fazendo uso da PrEP, está disponível tanto no meu Instagram, @drbarbosa, quanto no meu canal do YouTube. Em resultados de vida real da PrEP, então, isso não é ensaio clínico, isso é um estudo do National Institute of Health do americano, mostrando que quando você usa PrEP, você diminui, então, o risco de diagnóstico do HIV. Veja que antes de 2012, né, o usuário de PrEP e o diagnóstico de HIV, e aqui em 2016, como isso se inverteu. Então, isso são resultados de vida real, mostrando uma importante queda na tendência de diagnóstico de HIV nas populações que usam PrEP. Existem alguns problemas da PrEP, são pelo menos 6 casos de falha de PrEP, mesmo com o uso adequado da medicação, por conta de aquisição de vírus resistente. Mas são 6 casos num universo de mais de 10 milhões de pessoas usando PrEP no mundo. Então, a PrEP não é perfeita, assim como nenhuma forma de prevenção isolada contra o HIV, mas existe esse risco de haver a contaminação a infecção por uma cepa do HIV resistente ao tenofovir e citabina, é muito raro, né, mas isso tem que ser falado. E existe também o risco de aquisição de outras infecções sexualmente transmissíveis que não HIV. Então, clamídia, gonorreia, sífilis, são todas infecções sexualmente transmissíveis, hepatite C, são todas infecções sexualmente transmissíveis que a PrEP não previne, mas é justamente por isso que os indivíduos fazem um acompanhamento inicialmente mensal e depois trimestral. A gente testa e orienta o tratamento para essas outras ISTs, lembrando que essas outras ISTs são ISTs curáveis, né, que a gente tem tratamento efetivo e que, então, inclusive as pessoas que estão acompanhamento de PrEP têm mais chance de diagnóstico do que aquelas que acabam tendo sexo desprotegido, que não são em PrEP, que além do risco do HIV, também podem se infectar por outras doenças sexualmente transmissíveis. Em relação à PrEP, né, aquela questão do gap, né, é bastante importante no mundo como um todo, né? A Organização Mundial de Saúde previa que em 2020 nós tivéssemos 3 milhões de pessoas com acesso à PrEP, mas infelizmente isso ainda não está coberto nem em 6%. Então a PrEP talvez seja uma das principais oportunidades perdidas. O futuro da PrEP, talvez nem tão futuro, né, já é usado na Holanda e na França, a PrEP on demand, o PrEP intermitente, para aquelas pessoas que têm uma previsibilidade muito grande do sexo, por exemplo, a pessoa sabe que vai se expor durante o final de semana, sábado e domingo. Então, na sexta-feira, ela toma 2 comprimidos de tenofovir com emtricitabina, aí isso tem que ser ao menos 2 horas antes, e não mais do que 24 horas antes. Então, por exemplo, ao meio-dia ela toma 2 comprimidos, e ela se expõe aqui durante, vocês vão ver, né, durante o sábado, e talvez durante o domingo, tem atividade sexual desprotegida, e você toma 1 comprimido, 2 na sexta, 1 no sábado, 1 no domingo, 1 na segunda. É a última dose. Isso vale somente para homens, por conta da
maior concentração do tenofovir e intricitabina, tanto no reto e no ânus, quanto no pênis. Então, para homens existe essa possibilidade de fazer uma PrEP intermitente para aquelas pessoas que têm uma previsibilidade de exposição muito grande. Lembrando, então, que ela só vai proteger, obviamente, até a segunda-feira, né, que é onde é a última dose, não vale para aquelas pessoas que vão se expor depois disso, aí você tem que fazer a PrEP normal. Outra novidade, que provavelmente já está até aprovada no Brasil e nos Estados Unidos há bastante tempo, é uma molécula chamada tenofovir alafenamida, que não tem uma toxicidade tão grande quanto o tenofovir regular, que é o tenofovir disproxil, toxicidade renal e óssea, então isso provavelmente vai ser incorporado posteriormente no Brasil. Estratégias em pesquisas, vários tipos de PrEP, baseado, por exemplo, em um anel intravaginal que secreta a medicação próximo ali do fundo da vagina, impedindo a transmissão do HIV, implantes com antirretroviral, medicações injetáveis e anticorpos monoclonais. O principal droga candidata, que inclusive já teve teste no Brasil, é o cabotegravir, o estudo HTPN 083, em que a pessoa fazia, então, uma injeção a cada 2 meses de cabotegravir, e esses são os resultados do estudo. Reduziu, quando comparativo com a PrEP normal, com reduzir a intricitabina, reduziu ainda mais a chance de infecção. Então, uma injeção a cada 2 meses de cabotegravir. Essa medicação está para ser aprovada nos Estados Unidos e posteriormente aqui no Brasil, e facilita bastante, né, uma injeção a cada 2 meses, porque você ficar tomando um comprimido de tenofovir com intricitabina todos os dias. Muitos pacientes relatam, então, a preferência do uso da injeção. Então, houve uma proteção significativa em relação ao uso da PrEP injetável, que é algo que a gente vai ter no futuro, né? Vocês veem aqui que a redução de risco foi na ordem de 30% ou mais, né? O que foi bastante significativo em relação ao cabotegravir injetável, quando comparado com o tenofovir com intricitabina. E vacina contra o HIV? Na verdade, diversas estratégias já foram testadas. A mais emblemática foi essa, a RV144, conhecida como vacina da Tailândia. Ela teve uma redução de risco bastante tênue, em torno de 30%, por isso não foi incorporado. Mas tem diversas outras estratégias em estudo, e quem quiser saber um pouco mais por que é tão difícil desenvolver uma vacina para HIV, eu recomendo que leia essa reportagem que eu fiz para o Yahoo Notícia, que também está no meu portal drbarbosa.org. Tem a ver principalmente com a questão da taxa mutacional do HIV e também dos mecanismos de resposta, nos mecanismos de escape de resposta imune. Então, quem quiser se aprofundar no tema, né, pode ler essa matéria, que tem a explicação mais técnica sobre essa questão. Então, quando a gente olha as diferentes estratégias de prevenção do HIV comparadas, né, a gente tem desde tratamento universal, passando pela PrEP, chegando em vacinas, né? Então, hoje em dia, as mais eficazes a gente está em uso é o tratamento universal de todas as pessoas vivendo com HIV, a PrEP, a PEP e o uso do preservativo. Tudo isso tem que ser, então, usado de forma combinada. Falando agora do tema de cura, os casos de cura do HIV são reais? Como eles aconteceram, né? Então, acho que vocês já devem ter visto na mídia capas talvez um pouco sensacionalistas, enfim, a cura da AIDS, esse homem se curou da AIDS, né? Será que existe mesmo cura, né? Então, na verdade, antes de falar de cura, a gente tem que saber que nem todo mundo evolui da mesma forma após a infecção pelo HIV. Existem pessoas, a grande maioria delas, vão desenvolver um set point viral, uma carga viral basal em torno ali de 10.000 a 100.000. Isso vai destruindo o CD4, e depois lá de 6, 8, 10 anos, o CD4 cai por volta de 200, e o indivíduo vai ter uma infecção oportunista. 90% tem, então, essa característica de ser progressor intermediário. Tem gente que a questão é muito mais rápida, a carga viral set point basal é muito alta, então o CD4 cai muito rápido, em menos de 2 anos,
o indivíduo já vai ter sinais e sintomas de AIDS, né, que é imunossupressão grave pelo HIV, infecção oportunista. Mas existe aquilo que a gente chama dos lento progressores, ou elites, os controladores de elite ou supressores de elite. A carga viral basal, o set point fica muito baixo, em torno de 1000, ou até mesmo indetectável. Então, o CD4 não cai, ou cai muito lentamente. Então, isso que a gente chama de controlador ou supressor de elite. São pessoas que são positivas para o HIV, tanto com anticorpo, quanto você consegue, se você procurar, não a carga viral plasmática, né, o RNA no plasma, mas se você procura o DNA do HIV incorporado no linfócito T, ele está positivo, mas ele mantém carga viral indetectável sem tratamento, por conta de uma resposta imune inata ou de outros mecanismos, então, que impedem a replicação, a ativação dessas células que estão infectadas pelo HIV. Portanto, o CD4 não cai, a prevalência disso é muito raro, é 1% geralmente nos serviços de saúde que atendem pessoas vivendo com HIV, e até 2 a 3% em doadores de sangue assintomáticos, né? E eles são considerados, então, um modelo que fala sobre uma das possibilidades de cura, que é a tal da cura funcional. Então, tem pessoas que, sem tratamento, por questões de resposta imune inata e questões de incorporação do DNA proviral no material genético humano, conseguem se manter indetectáveis sem tratamento. Essa é uma das famosas controladoras, supressoras de elite. A Lorraine Willenberg, ela aqui está num encontro com uma pesquisadora, uma infectologista, o ano passado, né, falando de como ela consegue controlar o HIV sem drogas, né, tem um artigo muito interessante na Nature, que está aqui representado agora em agosto desse ano, falando sobre como essas pessoas se comportam, como os controladores, supressores de elite conseguem controlar o HIV sem medicação. Então, eles são muito próximos do que a gente entende como uma cura funcional, ou seja, se você procurar o HIV, ele está lá integrado no DNA desses controladores, supressores de elite, mas o vírus não se replica, né? Então, esse seria um modelo de cura funcional. Agora, a grande maioria das pessoas, como a gente já falou, não consegue isso. Você tem lá uma carga viral do HIV plasmático, você começa o tratamento antirretroviral e a pessoa fica indetectável, e a gente já discutiu os benefícios da carga viral indetectável, mas existe uma perpetuação do vírus no reservatório, em diversos reservatórios que a gente vai discutir. Se você interromper a medicação, a carga viral volta a ficar positiva. Quais são esses reservatórios? Então, inicialmente, o reservatório principal são células linfócitos TCD4 que estão ativos, que eles estão replicando e jogando o vírus. Mas aí, com o tratamento, você deixa ele indetectável. E aí você tem o reservatório que fica em células de memória, células que ficam, na verdade, na forma inativa, linfócitos TCD4 inativos que perpetuam, e como eles não estão ativados, você não consegue, então, fazer com que você tire o vírus dentro do DNA, porque eles estão como se fossem zumbis, como se fossem células não ativas. Então, isso pode se manter indefinidamente, não só em linfócitos TCD4, como talvez em alguns macrófagos e células dendríticas. E na hora que você interrompe a terapia antirretroviral, o indivíduo volta a ter carga viral detectável. Então, é isso que esse slide está mostrando, né? Você tem a integração do DNA, o RNA do HIV vira uma fita dupla de DNA, se integra aqui, e esse vírus, essa célula, entra em fase latente, o próprio HIV faz isso, através de uma proteína chamada TAT, e essa célula latente fica lá no GALT, né, no sistema linfático associado ao trato gastrointestinal, no linfonodo, perpetuando a infecção. É por isso que os pacientes com HIV que não conseguem manter carga viral indetectável por si mesmo, que na verdade é a grande maioria, precisam do tratamento antirretroviral. Então, além desses reservatórios, existem alguns santuários onde a medicação não chega, né? Principalmente o intestino, o GALT, os cérebros, linfonodos. Então, tem, além da questão dos reservatórios, santuários onde o vírus até pode se replicar lentamente, porque a medicação não tem uma concentração adequada.
Então, esse modelo aqui mostra, né, o que acontece sem o tratamento. Sem o tratamento, você vai ter uma alta carga viral plasmática e vai ter também uma alta carga viral de DNA do vírus integrado no material genético do ser humano. Com o tratamento, você consegue reduzir a carga viral plasmática, deixando, na verdade, indetectável, mas a carga viral de DNA proviral continua alta. E os controladores de elite, sem tratamento, conseguem fazer a mesma coisa, conseguem se manter indetectáveis com baixa carga viral de DNA. Os pacientes que estão em tratamento, aquelas pessoas que tiveram, que são, na verdade, que tiveram um reservatório muito grande, quanto tempo essas células que estão infectadas de forma latente demorariam para se extinguirem, demorariam para morrer? Porque nenhuma célula é imortal, né? Então, o tamanho do reservatório é o que vai definir isso. Pessoas que viveram muito tempo com HIV sem tratamento vão ter um tamanho de reservatório muito grande e talvez precisem entre 60 a 115 anos de carga viral consistentemente indetectada para que esses reservatórios de células linfócitos T latentes se extinguem. Então, do ponto de vista prático, é algo talvez inviável. Mas, se eu tratar precocemente uma pessoa que se infectou pelo HIV, talvez esse reservatório seja menor e ele consiga, não só com o tratamento antirretroviral, mas como a gente vai ver com talvez outras estratégias, mimetizar uma cura funcional. Então, são esses dois tipos de cura que nós temos. A cura funcional, que é o controle da viremia sem uso de droga, cujo modelo são os controladores de elite, e tem também um outro modelo que é a cura esterilizante, conseguir eliminar não só a carga viral plasmática, mas também a carga viral de DNA. Então, a cura esterilizante, o principal modelo, foi esse paciente, né, o Timothy Brown, ele está vivo, ele é conhecido como paciente Berlim, o homem que um dia teve HIV. Para entender o que aconteceu com ele, nós temos que voltar um passo atrás e falar um pouquinho sobre a expressão gênica do correceptor CCR5. O que é o CCR5? É um receptor celular de quimiocina essencial para que o HIV entre na célula. Então, cerca de 85% da população mundial tem genes que produzem bastante CCR5. Então, você vai ter 2 alelos normais e sua célula vai ter bastante expressão de CCR5. Então, o HIV vai ter facilidade para entrar na célula. Existem pessoas, 14% da população, que tem uma deleção, que é chamada de deleção delta 32, então você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque vai ter menos CCR5 para o HIV entrar na célula. E 1% da população tem a deleção dos 2 cromossomos, que é a deleção delta 32 homozigótica. É bastante raro, 1% da população mundial. Mas essas pessoas, como não têm o correceptor, o vírus não consegue entrar na célula. Portanto, são naturalmente resistentes ao HIV. Então, funciona dessa forma esquemática, né? Se eu tenho o receptor CD4, então o vírus vai se ligar. Se eu tenho o receptor CCR5, o vírus vai se ligar ao receptor CD4 e ao CCR5 e vai entrar na célula. Mas, se eu tenho essa deleção delta 32 homozigótica, o vírus não consegue entrar na célula. Ele não faz a ligação e essas pessoas são naturalmente resistentes ao HIV. Se a pessoa é heterozigota, então você tem menos CCR5, então talvez seja aqueles leitoprogressores, né? E se eu tenho CCR5 normal, então o progressor intermediário que a gente já discutiu. Então essa aqui tem a distribuição global da mutação delta 32, veja que ela é bastante concentrada na Europa, principalmente nos países nórdicos, onde pode chegar a mais de 13% da população, e essas pessoas são naturalmente resistentes ao HIV. É um exame relativamente fácil de fazer, custa cerca de R$400, R$500 na rede pública, na rede particular, e você consegue saber se você tem ou não essa mutação que faz com que as pessoas sejam resistentes ao HIV. Então, o que aconteceu lá com o Timothy Brown, o paciente Berlim? Na época, né, quando o caso foi publicado pela primeira vez, era um paciente de 40 anos, que tinha HIV já há 10 anos, ele estava em uso de terapia antirretroviral, carga viral indetectável, CD4 bom de 400, e ele teve lá uma leucemia mieloide aguda, e foi submetido a uma quimioterapia, mas não funcionou.
e ele precisou, então, de um transplante de medula óssea. O que é um transplante de células-tronco de medula óssea? Você dá drogas quimioterápicas muito fortes, que, entre aspas, queimam, que fazem a morte da medula do paciente, e você coloca lá, então, o transplante do doador. E para esse paciente, eles encontraram, além de um doador HLA compatível, propositalmente um paciente, e foi sorte isso, né? Um homozigoto que tinha a deleção delta 32. Então, o Timothy Brown, está aqui o caso dele, ele chegou em junho de 2006 com esse diagnóstico de leucemia mieloide aguda em uso de tratamento e foi feita a interrupção da TARV por conta da quimioterapia, ele voltou a ficar detectável, foi dado a TARV de novo, ele ficou indetectável, tratamento de retroviral, e aqui em fevereiro de 2007 ele recebeu o transplante de medula óssea com a deleção delta 32. Então, ele trocou o material genético dele, o transplante de medula óssea faz isso, né? E com isso, desde o dia do transplante, já lá em fevereiro de 2007, foi interrompida a terapia antirretroviral e nunca mais ele ficou detectável. Veja aqui que a carga viral em vermelho, sempre indetectável, e os níveis de CD4 só subiram. Então, esse paciente, como ele teve, como medida extrema, um transplante de medula óssea e se encontrou uma medula delta 32 negativa, uma medula com a mutação delta 32 homozigota, ele conseguiu mudar a característica genética e o HIV que, porventura, tenha escapado do transplante de medula óssea, a hora que você faz o transplante, você queima todas as linhagens celulares, todos os linfócitos T, mesmo os linfócitos T latentes acabam morrendo. Se algum linfócito escapou, se algum reservatório, santuário, algum vírus ficou, ele não conseguiu se replicar porque você não tinha mais correceptor para os vírus entrar. Então, ele é o primeiro caso, bastante famoso, né? Ele foi bastante estudado, fez até biópsia cerebral, biópsia de reto, e não se encontrou DNA proviral, e é importante porque foi a prova de conceito. É óbvio que replicar esse caso é muito difícil, mas houve a prova de conceito que a cura é possível, inclusive a cura esterilizante. Tanto é que foi replicado. Esse é o paciente Londres, basicamente a mesma coisa, que aconteceu, foi publicado ano passado, em 2019, paciente com linfoma de Hodgkin, que também precisou de um transplante de medula óssea, recebeu uma medula óssea com a mutação delta 32 e se mantém indetectável sem uso de antirretroviral depois do transplante de medula óssea, porque ele trocou o material genético dele. É o mesmo caso do paciente Berlim, que foi replicado, só que é muito difícil se alcançar a cura esterilizante por conta da dificuldade de se encontrar essa medula delta 32 e principalmente também porque o próprio transplante de medula óssea ele é um procedimento altamente perigoso, com uma mortalidade intrínseca alta. Imagina o que é queimar o sistema imunológico de um paciente, né? Então, ele não pode ser repetido em larga escala, mas é uma prova de conceito, já 2, né? Tem mais um terceiro, que é o paciente, o paciente do Düsseldorf, que também segue mais ou menos o mesmo modelo. E a cura funcional? A cura funcional seria tentar imitar o que aconteceu com os pacientes controladores de elite. Essa pesquisa ficou bastante famosa agora em julho, né? A pesquisa do nosso colega infectologista e professor da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, o professor Ricardo Dias, um dos líderes das diversas pesquisas de cura que acontecem no mundo. Então, ele e outros pesquisadores procuram a cura funcional, que não é a eliminação permanente do HIV, porque a gente viu que a cura esterilizante passa por transplante de medula óssea, por um procedimento muito difícil de acontecer, que é encontrar a medula delta 32, mas a cura funcional, ela pretende a supressão virológica sustentada no sangue sem o uso da medicação, né? Então, existem diversos passos para isso acontecer. Você precisa induzir a ativação das células latentes e depois que a célula entra em atividade, fazer com que os vírus não se repliquem nos reservatórios. Eliminar as linhagens de célula infectadas com o vírus oculto seletivamente. Você pode também tentar silenciar o genoma do HIV integrado nas células latentes, inativar ou suprimir os receptores dos vírus nas células, melhorar a resposta imunológica através de vacinas terapêuticas, ativar o sistema imune contra os reservatórios virais
e bloquear novas recrudescências com estímulos imunológicos, entre outras linhas de ação. Então, são diversas estratégias, múltiplos passos combinados, né, que vão desde reduzir a latência do vírus, como eliminar as células alvos, as células que estão latentemente infectadas, como tentar também a terapia gênica e fazer uma imunoterapia. Então, essa é a repercussão na mídia que esse estudo de cura funcional teve aqui no Brasil, e esse é o racional do estudo, né? Então, primeiro, eu vou fazer uma intensificação do tratamento antirretroviral, além do que o paciente está tomando. Geralmente, os indivíduos tomam 3 medicações. Está tomando, por exemplo, 2 inibidores de transferase reversa, mais um inibidor de protease. Eu coloco mais 2 medicações, dolutegravir e maraviroc. Intensificando o tratamento, eu diminuo a replicação residual do HIV, que é aquela replicação que fica abaixo da linha do detectável. Eu também consigo tentar, uma outra via, é eliminar a latência, né, que é tirar aquelas células que estão dormindo, que estão numa fase não replicativa. Isso se faz através de estimulação dessas células, principalmente os linfócitos TCD4. Uma das estratégias é sal de ouro, a urafilina. Isso tem impacto, então, na eliminação da latência. E a eliminação da latência também pode ser conseguida estimulando a replicação do HIV. Quem faz isso é uma droga chamada nicotinamida, por exemplo. A nicotinamida também melhora a resposta citotóxica e a resposta dos linfócitos TCD4, o que, obviamente, tem impacto em relação a diminuir as células-alvo dos reservatórios, e para melhorar esse reconhecimento das células-alvo, uma estimulação por célula dendrítica. Então, esse é o desenho do estudo SPARC7, que foi conduzido pelo nosso colega Ricardo Dias, e que tinha esses grupos, tinha esses 7 grupos, o grupo controle, que só recebia tratamento antirretroviral, o grupo 2, que recebia, além do antirretroviral comum, a intensificação de tratamento, o grupo 3, que além da intensificação de tratamento, recebia a nicotinamida, o grupo 4, que recebia a intensificação de tratamento e a urofilina, o grupo 5, que fazia a célula dendrítica, fazia uso da urafilina, e o grupo 6, que fazia tudo. E esse foi um dos pacientes que foi reportado, né, que ficou famoso na mídia, foi publicado, foi apresentado, né, na última Conferência Mundial de AIDS, que aconteceu agora no meio do ano, e esse paciente que estava no grupo 3, é um paciente, então, que o tratamento foi intensificado, ele recebeu nicotinamida. É um paciente de 35 anos, que teve diagnóstico entre fevereiro de 2010 a outubro de 2012. E logo, ele já foi colocado em tratamento. Ele recebeu o diagnóstico, então, em outubro de 2012, em dezembro ele já estava recebendo tratamento, já estava, e rapidamente ficou indetectável. Né? Então, o paciente que teve talvez pouco reservatório, ele se infectou entre fevereiro de 2010 a outubro de 2012. Então, talvez não tenha dado tempo de fazer um reservatório tão grande. E ele estava indetectável no momento do início do estudo, né? Então, ele recebeu intensificação do tratamento, mais a nicotinamida. E depois de algum tempo, o tratamento foi interrompido. Isso chama interrupção assistida do tratamento. E ele já está há 64 semanas, quando apresentado esse trabalho, ou 17 meses indetectável sem tratamento. Então, aqui, ó, foi feita a intervenção e ele está com interrupção de tratamento assistido já há 17 meses com carga viral indetectável. Então, esse caso, que ganhou bastante repercussão na mídia, foi um dos primeiros casos que mostrou que talvez, também como prova de conceito, seja possível induzir uma cura funcional ou remissão, como muitos preferem dizer. O paciente pode ficar algum tempo sem tratamento, e se a carga viral se mantiver consistentemente indetectável, e ela é medida a cada 2, 3 meses, o indivíduo pode
enquanto ficar indetectável sem tratamento, a gente não sabe quanto tempo esse paciente e os outros do estudo que ainda estão o estudo ainda está em andamento vão ficar indetectáveis. Então, como discussão final, nós temos que 2 modelos de cura para o HIV, um modelo esterilizante e funcional, os dois ainda com prova de conceito, mas ainda necessitando de muitos estudos para ser colocado na prática clínica, mas a prova de conceito mostra que isso é possível e que se deve investir nesse tipo de raciocínio para que nós consigamos um objetivo ainda maior do que nós temos hoje, né? Mas existe pouca factibilidade a curto e médio prazo. Portanto, a gente precisa sempre promover o uso do preservativo e de outras estratégias de prevenção ao HIV, como, por exemplo, a PEP, que é feita para uso ocasional, para pessoas de baixo risco, ou a PrEP, que é de uso contínuo para pessoas de alto risco. E, principalmente, personalizar, individualizar as ferramentas de prevenção para cada paciente que a gente estiver avaliando. Então, para finalizar, eu quero novamente convidar para vocês conhecerem o meu projeto de divulgação científica nas mídias sociais, Facebook, @drnaime_barbosa, no Instagram, @drbarbosa, no YouTube, canal Dr. Alexandre Naime Barbosa, vocês podem se inscrever. Esses aqui são os serviços que eu trabalho, o site de infectologia da Unesp, Domingos Alves Meira, o Hospital das Clínicas da Unesp e a Faculdade de Medicina da Unesp. Visitem meu site, drbarbosa.org, e muito obrigado pela atenção.